E aí, tudo bem com você? Neste vídeo eu vou falar de uma das equações mais importantes para a matemática, que é a chamada equação de Legendre. Ela foi desenvolvida no século XVIII por essa figura aqui, Adrien Marie Legendre. E aí, embora tenha se passado bastante tempo, hoje em dia você tem aplicações dessa equação, tanto na física quanto nas engenharias. São várias as aplicações e geralmente isso acontece quando a gente utiliza as chamadas coordenadas esféricas. Então, se você se interessa por essa equação, quer conhecer um pouco mais sobre ela, inclusive como obter a sua solução, fica até o final do vídeo. Bem-vindo de volta, meu nome é Jean Spinelli e eu sou professor de Física. Aqui no nosso canal você vai encontrar diversos conteúdos envolvendo matemática e física nos níveis médio e superior. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve agora, e se no final gostar do vídeo, deixa o like pra gente, porque a sua participação para nós é muito importante. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, essa é a chamada equação de Legendre. É uma equação diferencial, como eu tinha falado inicialmente. Ela é linear, homogênea, mas ela não tem os chamados coeficientes constantes, o que, na verdade, é uma dificuldade a mais na obtenção de sua solução. Para encontrar a solução, a gente vai utilizar um método em que nós assumimos que a solução é dada por uma soma infinita de potências em x. Nessa equação, esses AN são chamados coeficientes e, obviamente, são constantes. Quando a gente substitui esta relação na equação diferencial, imediatamente nós encontramos a chamada relação de recorrência, que vai ser diferente de uma equação para outra. No caso específico da equação de Legendre, esta é a relação envolvendo os coeficientes. Ela é chamada de recorrência porque a partir do coeficiente AN você vai achar o próximo. Para essa situação específica, a partir do AN você acha o AN mais 2. Nem sempre vai ser assim. Geralmente você, a partir do AN, encontra o coeficiente AN mais 1. Bom, o fato é, encontrar essa relação não é uma tarefa muito fácil, e aí tomaria bastante tempo se eu colocasse isso no vídeo. Por essa razão eu decidi colocar isso em anexo aí na descrição do vídeo. Então, se você se interessar, é só ir lá e baixar. Uma vez conhecida essa relação de recorrência, nós podemos voltar para a expressão aqui e construir a forma da série. Fazendo isso, nós encontraremos o seguinte. Essa série aí, vocês estão vendo que só tem 5 termos, eu poderia pegar mais termos, mas 5 foram suficientes para o que a gente vai analisar depois. Muito bem, aqui você percebe que o coeficiente A0 está multiplicando a série par e o A1 está multiplicando a série ímpar. Mas isso acontece por conta da própria relação de recorrência. Perceba que se você tiver o n igual a 0, você vai encontrar o A2. Se você tiver n igual a 2, você vai achar o A4, que por sua vez vai ser proporcional a A0. Então, todos os termos pares serão proporcionais a A0. Por sua vez, na série ímpar acontece a mesma coisa. Todos os termos A3, A5, A7 serão proporcionais a A1. Por isso que a série toma essa forma específica. Ok, encontramos a solução da equação diferencial. Mas aí surge uma questão. Para quais valores de x essa série infinita vai levar a um valor finito? Em outras palavras, a gente quer saber qual é a região de convergência. Existe um teste que nos permite identificar a chamada região de convergência. O chamado teste da razão consiste na imposição desta relação que você está vendo aí na sua tela. Nela, no denominador você percebe que nós temos o enésimo termo da série e no numerador o próximo termo, que no nosso caso vai ser o n mais 2. E aí, conhecendo a relação de recorrência, você pode substituir no teste da razão e no nosso caso encontraremos justamente isso aqui. Aplicando o limite, encontraremos x2 menor do que 1, o que significa que se o x for positivo, você terá x menor do que 1. E se o x for negativo, o x nosso terá que ser maior do que menos 1. Então esta é a região de convergência. Vai de menos 1 até mais 1. Mas perceba que, com relação aos extremos, esse teste não diz nada. Portanto, convergência da solução
e desconhecimento total sobre o que acontece nos extremos. Mas aí teremos um segundo teste, que é o chamado teste de Gauss, que vai nos permitir responder essa questão que está aparecendo aí, né? A solução converge em x igual a mais ou menos 1. O teste de Gauss fala que se você tem uma série dada pela soma de A de n, ela vai divergir se esse limite aqui for igual a 1. No limite você percebe que no numerador você tem o 10º termo da série e no denominador você vai ter o próximo. Mas aí, se você olhar direitinho para essa expressão, você vai se questionar da seguinte maneira: olha, a nossa série não é assim. Nossa série é a soma de AN xn. Isso aí vai servir? Como é que eu vou usar esse teste? Veja, nosso interesse está nos extremos, x igual a mais ou menos 1. E a gente vai ter que analisar isso para as séries par e ímpar. Então deixa eu voltar a expressão lá, que você vai ver exatamente que este teste aqui vai servir de fato para o que a gente quer. Como eu falei, essa análise tem que ser feita para as duas séries. Eu vou fazer só para uma delas e deixo como exercício para você fazer a da outra série. Eu vou tomar a série par. Na série par, se você considerar x igual a mais ou menos 1, em qualquer potência de x aqui, isso vai gerar o número 1. Então, de fato, a série que era desse tipo aqui, A de n vezes x de n, vai ser uma soma em AN. Então, daquele jeito que a gente apresentou no teste Gauss. Portanto, vai dar tudo certo. Então, escolhendo a série par, o que vai acontecer é o seguinte: a nossa soma deve ser escrita dessa forma aqui. Você pode estar estranhando esse fator vermelhinho aqui que eu destaquei, que ao invés de ser n, está aparecendo 2n. Não esqueça que a gente está falando de uma série par. Então, só teremos os termos A0, A2, A4, A6. E para que eu consiga reproduzir esses termos, eu devo colocar o coeficiente como sendo 2n, porque quando eu faço n igual a 0, eu gero o A0. O próximo, n igual a 1, vai gerar o A2. N igual a 2 vai gerar o A4 e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece na relação de recorrência. Onde tinha n, eu substituí por 2n. E agora a mesma coisa acontece no teste de Gauss. Eu vou trocar o n por 2n no numerador e no denominador vou fazer até um pouco mais. Eu vou trocar o termo n mais 1 por 2n mais 2. Afinal de contas, nossa série tem essa relação do termo n com o termo posterior. Então, por isso que a relação se torna isso aqui. E aí, ao substituir esta relação de recorrência, este limite, chegaremos a isso aqui. Aplicando o limite, você vai encontrar que isso aí vai ser igual a 1, o que nos leva a concluir que a série par diverge nos extremos. Então, a mesma análise, como eu falei, pode ser feita para a série ímpar e você vai chegar na mesma conclusão. Então, o que a gente sabe é que as séries, tanto a par quanto a ímpar, elas vão convergir apenas de menos 1 até mais 1, excluindo os extremos. Mas aí surge uma pergunta. E se por acaso eu tiver a necessidade de uma solução que convirja de menos 1 a mais 1, incluindo os extremos? É possível fazer isso? A resposta é sim. É possível sim, e eu vou mostrar como. Mas de novo, eu vou voltar para a expressão para a solução inicial. A princípio, quando eu apresentei a equação de Legendre, eu não fiz nenhuma restrição sobre os valores de L. Apenas consideramos esse cara como sendo uma constante. Mas aí, se você assume que esse L ele é um inteiro positivo, o que vai acontecer é que você vai conseguir gerar soluções convergentes que vai de menos 1 até 1, incluindo os extremos, como é o que a gente quer nesse momento. De fato, se você considera o L como sendo zero ou assumindo valores pares, a série par ela vai virar polinômios. Um polinômio para cada valor de L, obviamente. Se você considera L igual a zero, todos os termos depois do valor de 1 aqui, ó, depois desse número 1, serão todos nulos. Ou seja, a série que era infinita vira um polinômio de grau zero. Se você toma L igual a 2, esse termo de ordem 4 aqui ele vai ficar zero e todos os outros termos também. Então você vai ter uma série que virou um polinômio que vai de grau 0 até o grau 2. Consequentemente, você de novo vai ter uma solução convergente de menos 1 até mais 1. Bom, o fato é que
Mesmo que você consiga obter essa proeza para a série par, na série ímpar não vai mudar nada. Ela vai continuar com infinitos termos, ou seja, vai continuar divergente. Então, se você procura a solução convergente para L par, você vai ter que descartar a série ímpar. O inverso acontece da mesma forma. Se você considera que o L assume valores ímpares, a série ímpar vai virar polinômios, um para cada valor de L. De fato, se você toma L igual a 1, o termo 3 vai desaparecer, então você fica só com um polinômio de grau 1, que é convergente nos extremos. Obviamente, se você toma L igual a 3, o termo x5 e todos os outros serão nulos. Então ficarão apenas os termos x elevado a 1 e x elevado a 3, ou seja, um polinômio ímpar de grau 3. Olhando para a série par, para esses valores ímpares, ela vai até o final, ela não para em tempo nenhum. Então continuará divergente. Significa o seguinte, se eu quiser soluções convergentes, eu vou ter que, para L ímpar, eu vou ter que descartar a série par. E assim eu consigo construir as soluções convergentes nesse intervalo que vai de -1 até +1. Aqui está um resumo do que eu acabei de falar. Eu peguei aqui alguns valores para L, o L variando de 0 até 3, e identifiquei aquilo que a gente estava falando. No caso, L igual a 0, a série ímpar diverge, e a série par virou polinômio de grau 0. Para L igual a 1, aquela série virou A1x, a par diverge. Então, assim, o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer para construir essas soluções convergentes é descartar a parte divergente e ficar só com esses polinômios aí. Isso vai gerar a solução que nós precisamos. Muito bem. Nesse momento, você percebe que ainda tem uma coisinha chata. Ainda tem uma constante sobrando aqui. Ó. Em cada termo vai ter uma constante a 0 ou a 1, dependendo se você vai ter um polinômio par ou ímpar. O Legendre resolveu essa questão da seguinte forma. Ele impôs que aquelas funções y, que a gente chamou y0, 1, 2 e 3, elas deveriam ser 1 quando você tomasse x igual a 1. Fazendo isso, seria possível ou é possível encontrar aquelas constantes. O resultado é justamente o que a gente está vendo aqui. O P0 vai virar 1, o P1 vai virar x, o P2 vai virar essa expressão aqui. Esses P0, P1 e P2 são justamente y0, y1, y2, considerando que em x igual a 1, cada um deles tem que ser igual a 1. Essa letra P está associada ao Legendre, obviamente. Bom, você pode fazer essa construção individualmente para cada polinômio, achando as constantes separadamente. Mas existe uma fórmula, chamada fórmula de Rodrigues, que vai lhe permitir descobrir qual é o polinômio para cada valor de L. Você não vai precisar mais fazer essa condição, impor essa condição para descobrir as constantes. Essa fórmula já está incluindo esse aspecto aí. Lembrando que nessa expressão esse L corresponde à derivada, à ordem da derivada que você vai tomar. Outro fator interessante que você pode observar é que os termos 0, 2, 4, 6 correspondem a polinômios de grau 0, 2, 4, 6 pares. L igual a 1, 3, 5, 7 corresponde a polinômios ímpares de graus 1, 3, 5 e 7. Ou seja, o L não define só o grau, define também a paridade do polinômio. Bom, na física, nós não tratamos com a equação de Legendre da forma original. Tratamos com essa expressão aqui. Embora pareça completamente diferente, embora pareça outra equação, mas é a mesma. De fato, se você fizer a mudança x igual a cosseno, você transforma aquela equação original nesta aqui. Obviamente, as soluções serão os PLs de cosseno de θ, porque o x agora virou cosseno de θ. E se você quiser saber a expressão explícita desses PLs, é só substituir aqui ó, o x por cosseno que você vai encontrar as soluções. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar sobre essa solução. Aqui nós apresentamos a equação diferencial, o método de resolução e também as suas soluções convergentes no intervalo de -1 até 1. Os cálculos, infelizmente, eu deixei em anexo, porque isso geraria um vídeo bem longo e ficaria bem cansativo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente
compartilhe, dê essa força pra gente aí. Valeu, um abraço, até a próxima.